caras alunas, como vão? Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Nilson Macedo Mendes Júnior. Eu vou ministrar a disciplina de fonética e fonologia da língua portuguesa. Eu vou me apresentar brevemente. Tá? Eu sou professor do Instituto Federal do Piauí, também sou professor externo da Universidade Federal do Piauí, sou mestre em letras pela mesma universidade, que é a Universidade Federal do Piauí, pelo PPG e PPGEL, e sou aluno do doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, tá bom? Eu vou usar esse livro da Thaís Cristófaro Silva com vocês, tá bom? E a gente vai trabalhar, vou mostrar bem aqui o sumário rapidamente, né? A gente vai tocar bem assim, agilmente, bem diretamente na introdução, no aparelho fonador, na descrição dos segmentos consonantais e as articulações secundárias, e eu vou mostrar a tabela fonética para vocês, tá bom? Então vamos lá? Então, deixa eu botar aqui a página 21, tá? Para a gente começar em cima, tá bom? Aqui a professora Thaís, ela dá a seguinte definição do que seria fonética. A fonética é a ciência que apresenta os métodos para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles sons utilizados na linguagem humana. As principais áreas de interesse da fonética são, aí ela vai dar a classificação, são 4: fonética articulatória, auditiva, acústica e instrumental, tá? A gente vai trabalhar com as 3 primeiras. A instrumental, ela só trabalhada em laboratórios, que não é o nosso caso. Então, a articulatória, ela tem estudo, a gente vai aprender como se produz a fala, né? Do ponto de vista fisiológico e articulatório. A fonética auditiva compreende o estudo da percepção da fala. E a acústica, os fenômenos físicos dos sons da fala, né? Como é que eles são produzidos, como é que ele é transmitido do falante ao ouvinte, tá bom? Então a gente já começa daí, tá? Então em seguida a gente vai falar do aparelho fonador, tá, gente? Equivocadamente é chamado de aparelho fonador, só que na verdade esse aparelho que a gente usa para falar, ele foi desenvolvido principalmente biologicamente para que a gente pudesse nos alimentarmos e principalmente respirar. Depois, quando os hominídeos desenvolveram a capacidade de falar, é que ele realmente teve essa função de ajudar a produzir os sons, a produzir a fala, e depois o homem inventou as línguas e aí a gente começou a se comunicar, tá bom? Então, de modo bem básico, a gente vai dividir o aparelho da seguinte maneira: essa parte superior, que é acima da glote, a gente vai chamar de sistema articulatório, tá? Que é composto pela faringe, língua, nariz, palato, dentes e lábios. Nessa parte aqui, que é abaixo do queixo, entre a glote, a epiglote e a glote, é o sistema fonatório, laringe, e onde está a glote, né? E a epiglote, que é essa tampinha bem aqui, tá bom? E abaixo disso, tudo que vem abaixo, até na nossa caixa torácica, é o sistema respiratório. Pulmões, músculos pulmonares, brônquios e traqueia. Tá bom? A grosso modo, isso é o nosso sistema, o nosso aparelho fonador, me desculpe, tá bom? Então, a gente tem o sistema respiratório, o sistema fonatório. O respiratório, como eu disse, é o que tem as brônquias, né? Tem a traqueia, músculos pulmonares. O fonatório é feito pelas nossas cordas, que ela chama aqui cordas vocais, né? E a glote, que na verdade você vai ter, também é chamado de pregas vocais, tá? E o sistema articulatório é faringe, língua, nariz, dentes, isso tudo faz o nosso sistema articulatório, tá bom? São os 3 sistemas escritos do aparelho fonador, ok? Agora a gente vai passar para a descrição dos segmentos consonantais, tá bom? Mais abaixo a gente vai ver novamente um corte transversal do aparelho fonador mais detalhado, mas a gente vai entrar propriamente dito na teoria, tá? Quando a gente fala de fonética, a gente vai falar da questão da fala. E
A fala nossa, assim como as línguas, que são a fonologia também, ela é dividida da seguinte maneira. Você tem os segmentos, quer dizer, as categorias. Quais são os segmentos? Primeiro é o consonantal. O que é uma consoante? É um som que é produzido com obstrução do canal oral. Tem o segmento vocálico. Qual é esse? Esse não tem obstrução. A passagem de ar ela é livre, ela passa por toda a nossa boca, né? Por exemplo, a consoante. Por exemplo, quando a gente vai falar um P, ó, P, P. A gente tem que fechar a boca. O som sai muito, mas é porque a gente força e o som acaba saindo. Mas se eu for dizer esse som sai sem nenhum problema, sem nem nada interrompendo, tá? E além disso, a gente tem um outro segmento que é chamado que a gente vai chamar aqui de glide, tá? Que são as semivogais, e aí você vai ter os ditongos, tá ok? Tá? Então, a gente pode dividir os segmentos como segmento consonantal, segmento vocálico e glides, tá bom? Vamos mais para baixo. E aí a gente começa com o segmento consonantal, que a professora Thais ela diz o seguinte: na produção de segmentos consonantais, os seguintes parâmetros são relevantes: o mecanismo e direção da corrente de ar, se há ou não vibração das cordas vocais, se o som é nasal ou oral, quais são as articulações envolvidas na produção dos sons e qual é a maneira utilizada na obstrução da corrente de ar. Então, basicamente, a gente pode também sintetizar isso. Para a gente, quanto à questão dos segmentos consonantais, você tem que saber o modo e a maneira que são articulados, em que lugar ou ponto são articulados e se eles são com relação ao som e a sonoridade, se eles são vozeados ou desvozeados. Ou eles são sonoros ou são surdos, quer dizer, ou eles não vão vibrar as cordas vocais ou vão vibrar as cordas vocais, tá? E a professora Thais também coloca o quê? 7 perguntinhas que a gente vai discorrer quanto à questão dos segmentos consonantais. Primeiro, qual o mecanismo da corrente de ar? Tá? Se ela é pulmonar, glotálica ou velar. A corrente de ar é ingressiva ou egressiva? Qual é o estado da glote? Qual é a posição do véu palatino? Qual é o articulador ativo? Qual é o articulador passivo? Qual é o grau e natureza da estrutura, quer dizer, da obstrução. Tá? Quando a gente vai falar sobre a questão do mecanismo da corrente de ar, eu já falei, tem 3 formas: pulmonar, glotálica ou velar. O português ele é completamente pulmonar, certo? Não existe o mecanismo glotálico nem o mecanismo velário no português, tá? A não ser no português o velário existe quando a gente faz algumas exclamações de deboche. Isso é um ninguém, ou Zé ninguém, ou uma negação. Não, tá? Então você vai ter um pouco essa questão do velárico. Mas, fora isso, nenhum outro mais. A corrente de ar no português é totalmente egressiva. Não existe nenhum som que em português a gente produza através da ingressão, quer dizer, da ingestão do ar. Todo o som, toda a fala, toda a palavra que a gente, toda vogal, toda consonante que a gente for produzir em português, ela vai sair. O ar vai sair de dentro da gente. Tá bom? Quanto ao estado da glote, a glote é um músculo, então, quer dizer, na glote tem um músculo estriado chamado cordas vocais ou pregas vocais. Então, dependendo se essas pregas são acionadas ou não, você pode dizer que um determinado som ou um determinado fonema ele vai ser vozeado ou desvozeado, tá? Então, você pode dizer se uma consoante é vozeada ou desvozeada, se uma vogal é vozeada ou desvozeada, quer dizer, se ela vibra ou não vibra a corda vocal, tá? Aí ele dá o exemplo do B, D e o G, que em português ele é muito forte, no inglês ele vai ser mais fraco. Dá um exemplo: bate, data, gato. Em inglês, por exemplo, eu posso dizer bad, dog, girl. Então o G, o B, D, G são mais fracos. E ele dá um exemplo daqueles que não vibram. Por exemplo, V,
vaca ou faca, né? Que não vibram, tá certo? E são totalmente para fora, ok? E aqui eu tenho um pequeno diagrama que mostra essas pregas. Você vê à esquerda que quando as cordas vocais estão nessa posição, ela resume o quê? Você vai falar de fonemas que são desvozeados, tá? E o da direita você vê as pregas abertas, o ar passando, então você vai... desculpa, eu confundi. Na esquerda você tem a prega vocal mais fechada, né? Ela vai vibrar, e elas estão vibrando, então você vai ter o que? Um som vozeado. Na direita você tem uma prega vocal que não está vibrando, que não está mexendo, então ela é o que? Desvozeada, tá bom? Mas basicamente é isso. Quanto ao véu palatino, você vai ter sons orais ou nasais. Por exemplo, quando eu digo a palavra lá, o som sai todinho pela minha boca. Já na outra palavra que eu boto o tio, o que vai acontecer? Meu véu palatino vai descer, então parte do som sai pela boca, outra parte pelo nariz. É por isso que eu digo lã. Então, quanto à posição, o véu palatino, os sons podem ser orais ou nasais, os fonemas, né? Bom, e aqui eu tenho, né, quantas articulações, tá? Quantas articulações? Eu vou ter articulador ativo. Quais são os articuladores ativos? São eles o lábio inferior, porque ele modifica a cavidade oral, a língua, porque ela modifica também a mesma cavidade. Quais são os que vão modificar a cavidade oral? Lábio inferior, língua, véu palatino. Tá? E qual vai, o único que vai modificar a cavidade faringal são as pregas vocais, ou também chamadas cordas vocais. Então aqui, gente, eu estou lhe mostrando para vocês, ó. Vou fazer um zoom out, né? Vocês dão uma olhadinha. Isso aqui são os órgãos que compõem o nosso aparelho fonador. São 21, tá? Então aí, com mais calma, vocês dão pause no vídeo, dão uma olhadinha, dão uma lida, tá bom? Para a gente não se estender demais. Ok? Então vamos para frente, que atrás vem gente. Ok? E aqui eu tenho um esquema, né, da descrição da língua, né, um esquema da língua. Então você tem a ponta da língua chamada de ápice, essa parte de cima é lâmina, então eu tenho a parte da frente da lâmina, eu chamo de anterior, a do meio eu chamo central, tá? Ó, aqui é a anterior, aqui é a central e aqui é a posterior, tá bom? Aí eu também tenho, ó, a úvula, tá? E aqui eu vou ter também os alvéolos, ó, que é logo atrás dos dentes, porque aqui é o palato duro e aqui no finalzinho, essa parte finalzinha aqui vai ser o palato mole ou o véu palatino. Bom, quanto ao articulador passivo, quais são os articuladores passivos? Anotem aí, são o lábio superior, os dentes superiores, o céu da boca, que a gente pode dividir o céu da boca em alvéolos, palato duro, véu palatino e úvula. Tá? Então veja bem, nota bem, o véu palatino, se você estiver produzindo um som ou um fonema que é oral, ele vai ser um articulador passivo. Se for nasal, ele é um articulador ativo. Então se atente bem a isso. Ok? Tá bom? Então quanto ao lugar de articulação, e aí eu vou deixar bem para vocês lerem com mais calma, eu posso dizer que é bilabial, aí você tem qual é o articulador ativo e passivo, tá? E aí também tem exemplos, como par, boa e má. Lábio dental também, você tem o articulador ativo e passivo, e você tem os exemplos, faca e vá. Dental, então, ó, P, B e M são bilabiais, e V são labiodentais. Já o D, o S, o Z, o N e o L, nessas palavras, data, sapa, zapata, nada e lata, pode ser tanto dental quanto alveolar, tá? Quer dizer que ele dá os mesmos exemplos. Então, o D, o S e o Z
O N e o L, dependendo da articulação, ele pode ser dental ou alveolar. Tá? Já o alveopalatar, tá? Ou pós-alveolares, está vendo que tem aí a questão, né? Então você vai ter, ó, você pode dizer dental, como você vai dizer, data, sapa, sapata, nada, lata. Se for alveolar, você vai dizer o quê? Data, sapa, zapata, nada, lata. O dente vai lá para o alvéolo. Se ele é alvéolo palatar, quer dizer, você tem a questão dos articuladores, são os alvéolos e o palato, né? E no caso, a parte medial são os dois que vão fazer essa interação. Por exemplo, tia, é esse som. Tia, 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 dia, né? Chá, já, tá? O tia, dia, chá, já, tá bom? O palatal vai ser aquele que você tem um N, por exemplo, com a língua bate no palato duro. Então eu tenho banha, palha, 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 tá? Velar, você tem como articulador posterior da língua e o palato palatino é o passivo. Aí você vai ter esse som de casa, gata, rata, né? Rata, né? Ele varia, ele vai dizer que vai variar aí, tá? Glotal é a maneira como se diz rata em Belo Horizonte. Você vai fazer bem que na glote, aqui embaixo, ó, rata, tá bom? Além do lugar de articulação, a gente também tem a maneira, o modo de articulação, tá? Nesse sentido, a gente vai falar do que questão da estrutura, quer dizer, da obstrução, tá bom? Então, quanto a isso, eu vou ter assim, quando obstrui totalmente, você tem a oclusiva. Oclusiva quer dizer obstruir completamente. Então, exemplos como pa, ta, ca, ba, da e go, p, t, c, b, d e g nessas palavras. Tá? Nasal é quando o som acontece que o véu palatino baixa e, como eu já disse antes, o som passa parte pela boca e outra parte pelo nariz. É quando você diz ma, na, nua, banho, tá? Fricativo é quando eu tenho o quê? Os articuladores produzem uma fricção, como em fé, como em vá, como em sapa, como em zapata, como em chá, como em já, como em rata, rata, tá? E a fricada é quando você tem um comportamento que é de fricativa com, né, com oclusiva. E aí você vai ter esse som, é como se diz assim, ó, chia, chia, gia, tá? É diferente, por exemplo, quando eu digo aqui, ó, né? Certo? Quando eu falo, por exemplo, em chá, chá, uma fricativa, mas como eu digo, tia, tia, ou como lá em Cuiabá se fala, tchá, já, né? Tá bom? A TEP é quando a ponta da língua bate rapidamente, né, no articulador passivo, que são os dentes. Quando você diz, por exemplo, cara, brava, a ponta da língua bate rapidamente, que é uma vibrante simples. Uma múltipla é quando eu tenho, por exemplo, dois R's. Orra, marra, carro, esse R. A retroflex é quando você pega a ponta da língua e dobra, toca no palato, e aí você faz aquele R do caipira, como porta, carta, carne, tá? E as laterais é quando o som sai pelos lados, porque a língua está levantada, obstrui, e você tem que botar o A pelo lado. Então você vai ter, por exemplo, lá, você vai ter palha, sal, tá? Ou sal, como se fala
no sul, né, sale. Tá bom? Então, podemos concluir que a gente pode classificar os segmentos consonantais quanto o quê? Modo de articulação, o lugar de articulação e o grau de vozeamento. Então, você pode articular como oclusiva. O P, por exemplo, é uma oclusiva porque ela obstrui completamente o som. Ela é bilabial porque usa os dois lábios. E ela é desvozeada porque ela não vibra as cordas vocais. O B é o contrário. Ela é oclusiva, ela é bilabial, mas ela é vozeada porque ela vibra as cordas vocais, tá bom? Quanto às articulações secundárias, tá bom? A gente tem algumas propriedades. Quais são elas? A gente vai direto ao ponto. A labialização é quando, por exemplo, a consoante apresenta a propriedade que você vai ter um arredondamento dos lábios. Como, por exemplo, tutu, tutu. Esse T com esse U faz o arredondamento dos lábios, como só, bolo, som, tá? Então, a gente vai utilizar o W perto dessa consoante para dizer que você tem uma labialização, porque o lábio acaba se arredondando. A palatização, quando é que ocorre a palatização? É quando justamente uma consoante é seguida de uma vogal, e aí você tem, por exemplo, uma alteração, né, que ele diz o quê? Você vai levantar a língua em direção à parte costeira do palato duro. Quer dizer, você causa essa transformação. Por exemplo, como em letra, por exemplo, letra, o L, letra, ele é alveolar. Mas quando você diz assim, aí você vai dizer o quê? Aliado. Né? O que acontece? Você vai tocar no palato, aliado, e não mais no alvéolo. Como em quilo, guia, né? Como em guitarra, como em leva, tento. Tá? Então, para a gente indicar essa palatização, você bota um Jzinho. Quando você vê uma letra com J do lado, é porque está indicando uma característica de segmentação secundária de palatização. Tá? Velarização é quando você tem o L final no meio da sílaba que vai, o som vai sair pelo lado, que é como eu disse, como você fala o sal em Portugal ou no sul, sal, salta, salta, aí você está velarizando. E a dentalização é quando, por exemplo, você vai pronunciar um T e esse T toca nos dentes em vez do alvéolo. Então você vai dizer tapa, né? Data, soa, zoa. Então aí você tem uma dentalização. E aí como é que é indicado? Você vai colocar com esse símbolozinho, com o símbolozinho que está aqui, ó, esse símbolozinho dessa rodinha embaixo da letra dizendo que ela está sendo dentalizada, tá? E aí para a gente fechar, a gente pode falar do que? Da transcrição fonética ampla e a transcrição fonética restrita. Quando eu faço esse tipo de transcrição aqui, ó, desse jeitinho, indicando a palatização, indicando a labialização, quer dizer o que? Isso aí é uma restrita, eu estou restringindo os sons. Quando eu faço essa daqui, que é uma geral, aí eu tenho uma transcrição ampla, tá? Porque eu estou só mostrando o que? Os sons mais amplos, eu não estou sendo tão específico, tá bom? Então, para a gente fechar nossa aula, eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui é uma tabela que você tem, que você pode dar direitinho os sons, né? Quanto à relação ao quê? A maneira e o lugar, tá? Se ela é oclusiva, africada, fricativa, nasal, se ela é desvozeada, vozeada, né, com relação às sonoridades, e o lugar, se ela é bilabial, labiodental. Tá? Então aqui eu tenho alguns sons, por exemplo, tem sons que não existem no português. Tá? E aí a gente depois vai ver, tá bom? Então,
eu sugiro que vocês procurem esse, por exemplo, oclusiva, por exemplo, P, ela é oclusiva bilabial e B também. Só que ela é feita nos lábios. O T, ela é dental alveolar, quer dizer, você vai fazer nos dentes ou no alvéolo. E velar, tá? Lá atrás, quando eu digo quilo, gato, tá? Algumas ideias para vocês, tá bom? E a gente fecha aqui. Eu espero que tenha sido de bastante valia para vocês e até mais. E assim, essa é a primeira parte, a gente vai ter a segunda parte que a gente vai falar dos segmentos consonantais, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.